Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu se sagrou pela 50ª vez campeão paraense de futebol. Terminou o jogo ontem à noite no Mangueirão, um empate entre Paysandu e Clube do Remo, placar de 1-1. E no vídeo de hoje vamos analisar como se deu esse triunfo de conquista pela equipe do Paysandu. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Peço a todos, se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, deixem a opinião de vocês. Eu sempre interajo com vocês nos comentários, isso é bem legal. Assim, o YouTube também vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, se inscreva aqui no canal e sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar esse título conquistado pelo Paysandu ontem à tarde no Mangueirão, o empate entre Paysandu e Clube do Remo, e temos muita coisa para analisar desse confronto. Como sempre, daqui a pouco vou trazer os campinhos para analisarmos as individualidades, tanto do Paysandu quanto do Clube do Remo. Foi um jogo que o Clube do Remo, principalmente no primeiro tempo, ele foi superior ao Paysandu. Gostei da postura do Clube do Remo. O Clube do Remo que, a torcida, ao saber, por exemplo, que o Ronald foi escalado, muita gente chiou, muita gente ficou descontente, mas o Ronald foi o melhor jogador em campo e no vídeo de hoje merece esse destaque e a gente vai abordar a atuação do Ronald. Então, foi um Clube do Remo ofensivo, com meio campo ofensivo e jogando no seu tradicional com 3 atacantes. Teve muito mais postura para querer ter a bola e querer agredir a equipe do Paysandu. O Paysandu não fez uma boa partida, principalmente o primeiro tempo, muito abaixo da equipe bicolor. O que tranquilizava a equipe do Paysandu é o Remo desperdiçar oportunidades, porque o Paysandu começou o jogo vencendo por 2-0. É lógico que já passa uma tranquilidade aos jogadores. Ao ver o tempo passando, o adversário perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol, é lógico que o Paysandu conseguiu administrar melhor a partida. Porém, foi um primeiro tempo que o Clube do Remo buscou muito gol e foi bem superior à equipe do Paysandu. O Clube do Remo só não chegou ao seu gol e não saiu na frente do marcador, como o Clube do Remo nesses 4 repasses nunca esteve à frente no marcador, fez só 2 gols e nunca esteve à frente no marcador do Paysandu, pela falta de capacidade em finalização. Novamente, o Clube do Remo criou oportunidade, os atacantes tiveram chance de fazer gol e perderam. Na partida, Ribamar perdeu 2 boas chances, o Silas também perdeu 2 boas chances. A primeira, com menos de 2 minutos de jogo, uma boa jogada do Ronald, cruzou e o Silas quase da marca da linha do pênalti, bateu uma peteca pro gol, bem fraca, a bola saiu ainda no canto direito do Matheus para fora, bateu muito mal, e o Ribamar desperdiçou 2 chances e foi substituído no intervalo. Eu já quero pegar essa situação do Ribamar, que ele foi substituído vaiado, antes do intervalo, melhor dizendo, ele foi substituído pelo Ítalo. Muita gente na rede social, torcedores do Remo, que eu digo, defendem o Ribamar no sentido, comparando ao Ítalo, pelo menos ele tem vontade, pelo menos ele corre, ele briga pela bola. Eu sou de uma opinião totalmente diferente dessa, no sentido de, pelo menos ele faz isso. Ele tem que fazer gol. Aí eu escuto muita gente falando, ele incomoda os zagueiros. Para mim não incomoda. O atacante incomodar zagueiro é o atacante que faz gol. Aí sim vai abrir uma preocupação para a zaga adversária. Atacante que finaliza mal, atacante que não faz gol, que perde chances claras de fazer, como perdeu novamente 2 no jogo de ontem, principalmente aquela na pequena área, por mais que o cruzamento foi um pouquinho para trás, mas dava para finalizar melhor, perdendo chances, não incomoda o zagueiro. Não adianta brigar, não adianta correr, não adianta tentar ganhar uma bola aérea, porque também quando ganha bola aérea é em disputa, não é cabeceando pro gol para fazer o gol, porque não faz gol assim também de cruzamento. Então, para mim, não adianta nada se o centroavante tem a incapacidade de finalizar bem pro gol. E essa questão da finalização do Ribamar tem custado caro ao Remo. Na Copa do Brasil contra o Porto Velho, o Ribamar perdeu 2 gols, um na pequena área com o goleiro batido. Na Copa Verde, primeiro jogo, o Ribamar saiu 4 vezes na cara do gol. Eu nunca vi um centroavante sair numa partida tantas vezes na cara do gol. Ok, teve mérito, velocidade, aceleração, são muito boas dele para um centroavante, bem acima da média, inclusive. Mas desperdiça a oportunidade. Não adianta, custou caro na Copa Verde também. Como custou caro ontem. Que por mais que, ok, foi 2-0 o Paysandu no primeiro jogo, o Paysandu se fizesse um gol, o Paysandu teria vantagem, mas poderia ser um outro cenário. Então não me agrada. Centroavante para mim tem que chegar, ter a oportunidade de finalizar bem e fazer o gol. Se não fizer o gol,
para mim, não adianta praticamente absolutamente nada. Então, o Ribamar foi substituído no primeiro tempo, entrou o Ítalo, que não teve uma grande oportunidade de finalizar, teve uma ainda no primeiro tempo, mas não foi uma bola tão fácil, a bola meio no alto. Depois ele participou muito pouco do jogo e entra naquele grande dilema. Seguinte, quando o Remo contrata o Ribamar, o Remo tem a ciência que ele não é um bom finalizador. Só pegar o histórico dele, da carreira. Ele não é um bom finalizador. Quando contrata o Ítalo, o Remo sabe que é um bom finalizador. Porém, sabe que o time tem que jogar para ele. O Remo sabia, ou deveria saber, eu creio que sabia, mas não sei, ou pelo menos deveria saber que para o Ítalo funcionar, o time tem que jogar para ele. Tem que mandar a bola para ele finalizar, porque ele não vai correr, ele não tem, por exemplo, a aceleração do Ribamar, não tem a velocidade do Ribamar, não tem a força dele. Então o time tem que jogar para ele. Então é uma sinuca de bico, é complicado, porque um atacante perde muitos gols. O outro time não consegue jogar para ele para criar grandes oportunidades para ele finalizar. Então essa questão é bem preocupante do Clube do Remo e custou muito caro. Como eu disse, custou caro na Copa Brasil, custou caro na Copa Verde e custou caro no Campeonato Paraense. Lembrando que não estou falando que se o Ribamar tivesse feito um gol ontem, o Remo ia ser campeão, eu não sei, mas poderia ser um outro cenário se você saindo na frente no marcador, colocaria uma pressão maior ao seu adversário. Mas foi um primeiro tempo que o Clube do Remo foi bem, com o Paysandu com futebol muito fraco o desempenho do Paysandu. Por mais que tivesse 2-0 no marcador, o tempo passando e ficando mais difícil a situação do rival, mas muito fraco. O meio-campo não funcionou. Não gostei do meio-campo do Paysandu com João Vieira, Val Soares e Robinho. Robinho um pouco criou. Val Soares e João Vieira, que seriam aqueles homens de mais marcação, porque o Paysandu de origem não jogou com o primeiro volante, o Vilela suspenso. O Bispo não tá bem, então o Bispo não entrou como titular. E o Netinho, que entrou no decorrer do jogo, também, primeira vez que ele aparece em bastante tempo. Então, o Hélio Santos optou pelo Val Soares e João Vieira, mas não estiveram bem. Não gostei da partida dos dois, deixando muita brecha na marcação. João Vieira, novamente, por pouco não foi expulso no jogo de ontem. Então, não gostei dessa atitude do Paysandu, nem atitude de time, nem atitude do meio-campo. E a defesa falhando muito, principalmente no primeiro tempo. Não gostei da dupla de zaga do Paysandu, falhando demais nas investidas do Clube do Remo. O Ronald matando a pau no jogo, fazendo cruzamento. E os cruzamentos do Ronald sempre encontrando o seu companheiro, alguém do Clube do Remo. Poucos cruzamentos a zaga do Paysandu conseguiu cortar. Então, não foi bem, não esteve bem. Uma postura que eu não gostei da equipe do Paysandu. Por se tratar de uma final, eu esperava uma outra postura. Deu sorte, porque o Clube do Remo foi totalmente ineficaz para finalizar. Começa o segundo tempo, aí as ações começam a ficar um pouco mais divididas. O Paysandu melhora um pouco na segunda etapa. O Remo tenta criar alguma chance, o Paysandu também tenta criar. O Edinho é uma válvula de escape interessante do Paysandu. Para mim, desses homens de frente todos, foi o que mais correspondeu positivamente, foi o Edinho. Outros jogadores como o Nicolas, muito abaixo. O Jean Dias, uma partida apenas razoável também. Razoável, não abaixo, mas apenas razoável. O Edinho ainda, para mim, tentou e fez algo e foi alguns destaques. Então foi um segundo tempo um pouco mais equilibrado. Depois o Clube do Remo teve o Ícaro expulso, bem expulso, era o último homem, realmente fez o pênalti no próprio Edinho, que ele dá uma escapada, e foi um erro duplo do Ícaro, porque o Ícaro, que dá condições legais para o Edinho seguir, ele não estava em linha. O Ícaro, se o Ícaro tivesse em linha, junto com a sua defesa, que é a primeira linha defensiva, o Edinho estaria impedido, mas o Ícaro dá condições para o Edinho, depois ainda faz o pênalti e acaba sendo expulso. Na cobrança o Nicolas bateu muito bem, bem diferente daquela cobrança da Copa Verde, e aí praticamente liquidou a fatura. Depois o Ronald faz um bonito gol, e como jogou bola o Ronald, faz um bonito gol, empata o jogo. Depois vieram umas substituições, o Ítalo sai lesionado, o Morigo já tinha feito as 5 substituições, o Remo acabou a partida com 2 a menos. O Paysandu nem atacava naquela altura, porque também precisava se expor tanto, atacar com 2 jogadores a mais em campo, deixou o tempo passar, diminuiu o resultado e foi campeão. Um título, para mim, merecido da equipe do Paysandu, melhor time disparado da primeira fase, passou com tranquilidade pelas quartas finais, passou com tranquilidade na semifinal e bateu seu rival na final. Então, foi uma campanha realmente sem derrotas da equipe do Paysandu, uma campanha muito boa da equipe bicolor, que mereceu ganhar esse 50º título. Isso eu não coloco em discussão. Não foi porque jogou mal ontem que não mereceu o título. Merecia. O Remo, que não merecia. Porque não adianta você jogar bem
que o rival, em alguns momentos, como esteve bem no primeiro tempo de ontem, como esteve bem também naquele primeiro tempo que foi muito bom na Copa Verde contra o Paysandu, naquele primeiro jogo, se você não sabe fazer gol, se você não sabe finalizar. Então, time que não sabe finalizar, que não sabe fazer gol, perde e tem que perder. Por isso que o Paysandu soube aproveitar melhor essa chance e saiu campeão. E eu não coloco em xeque o título do Paysandu, porque, como eu disse aqui, fazendo o resumo do campeonato, o Paysandu mereceu ser campeão paraense de 2024. Série B é outra coisa, eu não vou tratar de Série B aqui. Série B é mais pra frente, essa semana eu vou trazer vídeos aí já analisando, trazendo o Santos e tal, é outra questão. Aqui a gente tá falando se o Paysandu tá pronto ou não pra Série B. Estamos falando de Campeonato Paraense. E o Campeonato Paraense, o Paysandu sim, mereceu esse título e a torcida tem todo o direito de comemorar, de vibrar, de zoar os remistas, porque isso faz parte do futebol. E ao Clube do Remo fica o grande alerta que a falta de capacidade de fazer gols custou caro a Copa do Brasil, Copa Verde e o Campeonato Paraense. Lembrando que, sempre deixando claro, não significaria que fosse ser campeão, mas com certeza colocaria uma dificuldade maior na equipe do Paysandu. Vamos para o campinho agora? O campinho, o Paysandu. Vou começar com o Paysandu. Paysandu de Matheus Nogueira no gol, Edilson, Carlão, Wanderson e Brian. Uma partida da linha defensiva do Paysandu que eu não gostei. O Brian hoje um pouquinho mais abaixo. O Carlão e Wanderson, principalmente no primeiro tempo, eu não gostei. O Edilson foi uma partida mais razoável. Do Edilson eu gostei um pouco mais do lateral direito do Paysandu, o Edilson. No meio campo, João Vieira, Val Soares, Robinho, já disse aqui, não gostei do meio campo do Paysandu. João Vieira foi substituído pelo Bispo, Robinho depois foi substituído pelo Netinho, assim o Hélio dos Anjos fechava um pouco mais o meio campo. E o ataque, Jean, Nicolas e Edinho, para mim quem realmente destoou na parte ofensiva, na parte positiva, foi o Edinho que tentou buscar mais, o Nicolas bem abaixo. Abre uma preocupação em relação ao centroavante, porque o Nicolas joga todos os jogos do Paysandu, os 90 minutos. Outros dois jogadores que têm nessa posição é o Yuri e o Juan Ribeiro. O Yuri deve ser dispensado, porque nem relacionado não é mais. E o Juan Ribeiro tem jogado aberto pela ponta direita, que ele pode fazer essa função, mas ele também pode jogar como centroavante. Me preocupa essa situação, praticamente essa dependência do Nicolas, e o Nicolas, mesmo estando mal, como novamente não esteve bem na partida de ontem, jogar sempre os 90 minutos. Vamos agora para o Clube do Remo. Campinho do Clube do Remo, também já fiz algumas análises individuais aqui. Meio campo no gol, né? Meio campo não. No gol, Rangel. Na linha defensiva, Thales, Bispo, Ícaro e Raimar. O Bispo melhor que o Raimar. O Bispo bem ontem, nas jogadas aéreas. Então, foi um jogador que teve uma falha na saída de bola, umas duas falhas saindo jogando. Mas foi um zagueiro na partida que conseguiu se destacar um pouco mais que o Ícaro. O Ícaro que eu achei que não foi bem, falhou naquele gol do Paysandu, nem tanto por ter feito pênalti, porque provavelmente o Edinho teria uma grande chance de fazer o gol, mas também por não ter se posicionado direito naquele lance. No meio campo, Jaderson, Pavani e Silas, uma boa partida do Pavani. Você sabe que eu não gosto dele muito com o segundo volante, mas ele se destacou ontem, tentou armar um pouco a equipe, foi mais brigador, tentou competir, então uma partida que eu gostei do Pavani. O Jaderson não fez as partidas que ele estava fazendo antes da lesão, talvez ainda sentindo ainda falta de ritmo, algo do tipo, mas não foi o Jaderson de antes. E o Silas, curioso caso do Silas, que o Silas, para armar ontem, para tentar o passe, ele foi bem, para finalizar não. Para finalizar, ele perdeu duas boas chances, o Silas finalizou muito mal, mas principalmente no primeiro tempo, para armar as ações ofensivas do Clube do Remo, ele jogou uma boa partida. Foi substituído pelo Marco Antônio e o ataque com Kelvin, Ronald e Ribamar. Já falamos aqui muito do Ribamar, então não precisa falar mais agora. O Kelvin esteve bem, gostei da partida do Kelvin, principalmente no primeiro tempo. O Kelvin ele vem melhorando de seu rendimento. Quando ele está bem fisicamente, ele rende algo. Quando ele morre fisicamente, acabou o futebol dele. Porque tem alguns jogadores que mesmo com uma queda física conseguem render algo. Não é o caso do Kelvin pelas características do jogador. Mas ontem, na primeira etapa, ele tentou buscar o jogo. Foi uma partida que eu achei até interessante do Kelvin. E o Ronald melhor em campo, sem dúvida alguma. E foi uma redenção, talvez,
para aquele jogo lá, aquele gol que ele perdeu. Nem foi o jogo, mas aquele gol que ele perdeu na última quarta-feira contra o Paysandu pela Copa Verde. Antes desse jogo, ele tinha entrado em 2 partidas muito bem. O Ronald está vivendo um bom momento. E ontem ele jogou muita bola e o Gustavo Mourinho ter escalado ele, surpreendeu a todos e diz que tem confiança no jogador. E mesmo sob uma grande possibilidade de ser vaiado, de ser criticado o Gustavo Mourinho por ter escalado o Ronald, a torcida do Clube do Remo pode ficar bem chateada e deve ficar chateada, porque foi eliminado pelo rival da Copa Verde e perdeu o título para o rival do Campeonato Paraense, mas a escalação do Ronald se fez acertada, porque o Ronald foi disparado o melhor em campo. E ele não apenas se redimiu, vamos assim dizer, com a força da palavra, por falta de qualidade de seus companheiros. Porque era para ele ter feito um gol, como ele fez, um bonito gol, e no mínimo umas 2 ou 3 assistências. Mas aí para assistência você tem que contar também com a colaboração dos seus companheiros, e principalmente Silas e Ribamar, para quem ele tocou a bola, para manter boas oportunidades de gol, acabaram falhando. Esse foi o Paysandu, Clube do Remo 1. Analisamos bem aqui a partida, trouxemos o campinho. Quero que vocês também participem aqui do vídeo, deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo. E a partir dessa semana agora que se inicia, vídeos especiais, tanto da estreia do Paysandu na Série B, quanto da estreia do Clube do Remo na Série C. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final e até o próximo.